Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso último módulo do treinamento de formação de auditores, com base na ABNT NBR ISO 19011 de 2018, que trata de diretrizes para auditoria de sistemas de gestão. Então, neste módulo aqui agora, nós vamos estar falando de qualificação dos auditores e o pós-auditoria. Então, lá no início, nos primeiros módulos, nós comentamos que a auditoria é um processo que ele tem que ser planejado, tem que ser executado e depois tem que ser acompanhado. Então tem antes, durante e depois. Então vamos entender um pouquinho, né, essa questão de qualificação dos auditores, que é um tema muito importante também. O auditor ele se manter preparado para conduzir as auditorias, tá? Bom, os critérios de qualificação dos auditores. Então, basicamente, educação, estamos falando de educação de escolaridade, treinamento, experiência, atributos pessoais. Nós vimos no módulo anterior, né, o quanto que o auditor ele tem que estar preparado para alguns comportamentos de auditado. E a manutenção da competência, né? Então não adianta o auditor hoje se preparar e hoje ele está preparado, ele fez cursos, ele tem experiência. Se ele não atualiza essa competência, as coisas vão mudando e o auditor que deixa de acompanhar essa mudança, deixa de se qualificar, daqui a pouco ele está obsoleto, né? Ele não consegue mais dar o suporte necessário, atender a necessidade de uma auditoria. Então, quando nós falamos de conhecimentos e habilidades, o auditor ele tem que ter conhecimentos e habilidades genéricas em princípios, procedimentos e técnicas de auditoria. Tá? Não tem que ser especialista, mas conhecimento e habilidade genérica. Sistema de gestão e documentos de referência. Então, o que é um sistema de gestão? Seja ele qualidade ambiental, antissuborno, compliance, tá? Saúde e segurança do trabalhador, segurança da informação. Quais são os documentos de referência? Tem que ter conhecimento disso. Situações organizacionais, né? Como que é uma estrutura organizacional. Leis, regulamentos e outros requisitos que são aplicáveis ao seu escopo, ao processo da auditoria. E os líderes, né, aqueles que são os auditores líderes, eles têm que ter também conhecimentos e habilidades em planejar a auditoria, representar a equipe auditora para qualquer correção de rota, qualquer interpretação, organizar e dirigir a equipe auditora, dar suporte a auditores trainees, conduzir para conclusões. Tá? Então, ele caminhar o resultado da auditoria para as conclusões mesmo da auditoria. Prevenir, solucionar conflitos e preparar e completar relatórios. Então, vocês pararem para pensar aqui, praticamente quem mais trabalha durante a auditoria é o auditor líder. Ele tem que conduzir todo o processo e ainda depois preparar o relatório final da auditoria. O conhecimento e habilidade genérica também dos auditores em sistema de gestão de qualidade. Que sentido? Métodos e técnicas relacionadas com a qualidade. Então, a terminologia da qualidade, princípios de gestão de qualidade, ferramentas de gestão de qualidade. Né? Então, nós estamos falando aqui do sistema de gestão da qualidade. Eu preciso conhecer essas ferramentas técnicas, a linguagem utilizada. Vamos dar um exemplo para vocês. Você está auditando uma determinada empresa, uma determinada organização, e lá no processo que cuida de ações corretivas dentro da empresa, o auditor pergunta lá, faz uma pergunta aberta, né? Como que é a sistemática de ações corretivas aqui dentro da organização. Aí do outro lado o auditado vai lá e responde: bom, aqui quando identificamos qualquer não conformidade, automaticamente nós abrimos aqui um relatório de não conformidade, um relatório de ação corretiva. Com esse relatório de ação corretiva, nós reunimos ali uma equipe e fazemos uma reunião de brainstorm. E nesse brainstorm nós identificamos a provável causa raiz. Então podemos usar também um diagrama de Ishikawa, né, para apoiar na identificação da causa raiz. Uma vez identificada a causa raiz, nós preparamos um plano de ação baseado no 5W2H. Ou seja, o auditado trouxe ali
conceitos, ferramentas, né, algumas terminologias de qualidade, que se o auditor não tiver preparado, para ele está falando grego. O que é brainstorm? O que é Ishikawa? O que é 5W2H? Então o auditor ele tem que estar preparado para isso, tá? Também, né, ele tem que ter técnica, conhecimento e técnicas relacionadas a princípio de gestão da qualidade. Falando em qualidade hoje, né, pela nova versão da 9000, 7 são esses princípios, tá? Ferramentas de gestão de qualidade. Então, falamos algumas, 5W2H, Brainstorm, 5 porquês, talvez, né? O Ishikawa, né? Então, sim, tem que ter um pouco do conhecimento. Processos e produtos relacionados. Então, terminologia específica do setor. Características técnicas de processo, de produto. Processos e práticas específicas do setor. Então, de novo, não estamos falando de nada específico, não é um conhecimento especializado, não é um especialista no assunto, é conhecimento genérico. Se for necessário ter a necessidade de um especialista, eu convido o especialista para compor a equipe de auditoria. Outras habilidades são importantes aí para o auditor. Conhecimento geral do negócio, conhecimento especializado, dependendo do objetivo da auditoria, experiência em auditoria, maturidade, profissionalismo, habilidade analítica, comunicação e relacionamento, organização, curiosidade, julgamento e discernimento. Essas são algumas habilidades muito importantes buscadas no auditor. Bom, vou falar um pouco agora também das ações corretivas, né? Já comentamos aí ao longo do treinamento, em outros módulos, que ações corretivas são implementadas pelo auditado, pela empresa que está sendo auditada, pelo processo, enfim. Aí cada organização vai definir melhor como que vai ser. Mas é o auditado que tem que dar conta das ações corretivas. Então o cliente, né, da auditoria, ele é sempre responsável pela definição da extensão em que as ações corretivas são usadas. E aí vamos voltar de novo, né, na situação do auditor não querer se comprometer, não poder se comprometer e não ficar pensando em dar sugestões, né, ou orientações, né, na solução de problemas. Em auditorias de primeira parte, né, quando é executado aquilo pelo próprio funcionário da organização, os próprios auditores internos, tá, é aceitável que esses auditores façam recomendações e orientações para as ações corretivas, posto que, na maioria dos casos, é o pessoal mais treinado e qualificado no padrão de referência na organização. Porém, aqui nós temos que colocar uma ressalva. Tá? É aceitável que os auditores internos façam recomendações e orientações. Essas recomendações e orientações, pessoal, é no sentido de se orientar na investigação de uma não conformidade, na busca da causa raiz, na utilização de uma ferramenta ou de uma técnica específica. Então, esse é o tipo que nós falamos aqui de recomendação e orientação. Muito cuidado, porque em muitas situações o auditado, quando chega para você e vem com o discurso "me ajude a solucionar esse problema", ali naquele, vamos dizer assim, né, nas entrelinhas, o que ele está te dizendo é: faz isto para mim, por favor. Pode até chegar lá, olha, você tem mais experiência, você conhece mais, você está mais capacitado, conhece de técnicas, de ferramentas, me ajuda a identificar a causa, me dá uma orientação aqui. No fundo, ele quer falar a mesma coisa. Você tem mais experiência, você está mais qualificado, tem mais competência, meio que faz para mim. E esse é o grande perigo, né? Quando o auditor assume a responsabilidade do auditado. Ele assume por implementar as ações, por fazer as ações, ele está assumindo uma responsabilidade que não é atribuída a ele. E aí, de novo, já falamos em outros módulos, vem a situação do conflito de interesse. Você é auditor e agora você está dando as recomendações. Isto é um conflito natural de interesse.
No caso de auditorias de segunda parte, né, então é aquela onde você, enquanto cliente ou representando um cliente, audita um fornecedor. Se as empresas estão com interesses reais de desenvolver as bases fornecedoras, o que são interesses reais? Eu, enquanto cliente, desejo que o Jailson seja o meu fornecedor, e o Jailson, enquanto fornecedor, tem um desejo real, né, de fornecer para a empresa. Então, se existe esse interesse real, né, de desenvolver essas bases fornecedoras, não é considerado que recomendações e orientações possam criar conflito de interesse no relacionamento comercial. Tá? Então você pode lá muitas vezes apontar lá para o auditado, é claro que fora do processo de auditoria, olha, você pode fazer assim, você pode fazer assado, né? Porque existe um interesse mútuo. Né? Você, enquanto representando a equipe auditora, você tem interesse também de que a empresa forneça, né? Que aquele fornecedor esteja homologado e qualificado. Tá? Então, essas orientações, essas recomendações, não necessariamente pode ser criado como um conflito de interesse. Tá? É diferente você chegar lá enquanto auditor e falar, faz assim que aí o pessoal passa isso lá dentro. Então, você já meio que está driblando o processo. Tá? Bom, certas empresas utilizam então a auditoria como uma ferramenta de desenvolvimento de fornecedor. Então só tem que tomar o cuidado que a extensão de recomendação tem que estar acordada para não criar uma relação de paternalismo com o auditado. Porque você pode transmitir a mensagem lá para o fornecedor de que se ele não fizer está tudo bem, porque alguém vai passar a mão ali. Então essas orientações, a extensão do como que você recomenda ações, tem que estar muito bem alinhado isso com o fornecedor para que você não crie essa relação de paternalismo, né? Em auditorias de terceira parte, então aquelas auditorias onde a empresa está interessada em divulgar para o mercado que atende uma determinada norma. O mercado tem o interesse de saber se a empresa atende determinada norma. E aí o organismo certificador, que é a terceira parte envolvida, ele vai avaliar, auditar e emitir um certificado atestando às partes que a empresa atende o que se espera. Tá? Então, nessas auditorias de terceira parte, a prática de recomendação não é aconselhável, porque ele não pode dar consultoria, ele não pode recomendar ou orientar, sendo ele o responsável por auditar e confirmar que é atendido. Tá? Então, nos 3 tipos de auditoria, sempre a gente vai ter que buscar consenso no prazo de implementação de ações. Então, assim, qual que é o melhor prazo? Não adianta o auditor ir lá com a receita de bolo, olha, em 10 dias você tem que me apresentar a solução. Aí o auditado fala, não, 10 dias eu não consigo, vou ter que investigar a causa, vou ter que, então, vamos chegar num acordo. Tá? O que deve ser esclarecido para o auditado é que a ação corretiva tem que ser tomada na população e não na amostra da não conformidade. É o que nós estávamos falando também em outros módulos da abrangência, da extensão da não conformidade. Se a não conformidade está aparecendo num determinado processo de liberação, né, de inspeção de máquina, então ali é a minha amostra da não conformidade. Não adianta eu querer implementar ação corretiva somente ali naquele processo, somente ali naquela máquina, somente ali naquela situação. Então eu tenho que pensar na população. Opa, peraí, onde mais isso pode estar acontecendo? E aí eu vou aprofundar a minha investigação em análise de causa e também no planejamento de ações. Então aqui um fluxo para a gente entender um pouco o processo de ações corretivas e acompanhamento. Então o início está onde? Está lá no relatório de não conformidade, né? O auditor foi lá, constatou a não conformidade, declarou e está lá documentando no relatório. Então o auditado ele faz uma análise da extensão do problema, né? Para ele entender aí então toda a abrangência, né? Até onde vai aquele problema. Ele vai remover o sintoma. Então vamos imaginar que a não conformidade é uma peça com a rebarba que não tem que ter. Então análise da extensão do problema, né? Onde mais pode estar saindo rebarba? Onde mais pode estar acontecendo essa situação? Remoção do sintoma. Qual é o sintoma? Rebarba. Então eu vou lá tirar a rebarba. Né? Agora eu vou fazer uma análise de causa. Por que estava saindo rebarba? Então eu identifiquei a causa. É desgaste do ferramental. Então vamos ter um plano de ação para a gente adequar
e deixar aí o ferramental adequado. Um plano de ação para bloquear a causa. Então, quais são as ações que vão ser tomadas para que esta causa identificada ela seja atacada e não se tenha problema na frente. E aí depois nós temos a verificação da implantação da ação. E aqui o auditor pode voltar no ciclo. Então ele identificou a não conformidade, a empresa ou a equipe auditada, né, os auditados fazem toda uma análise, remove o sintoma, faz uma análise de causa, faz um plano de ação, aí o auditor volta, opa, será que estão implementando a ação? Porque senão vai ficar só na intenção, vai ficar só no desejo, né? Será que estão implementando a ação? E aí depois ele vai avaliar, fazendo uma análise crítica daquela ação. Será que esse problema, as ações tomadas surtiram o efeito desejado? Eu não tenho mais problema, está acontecendo, né? Esse mesmo tipo de problema. Então esse é um fluxo aqui, né? Quando nós falamos de ação corretiva. Bom, e as ações de acompanhamento são no sentido de que você está monitorando se tudo aquilo que a empresa, que a organização tenha se comprometido, se ela vem implementando. Então a ação consiste na verificação in loco, tá? Da implementação da ação corretiva. A amostra dessa ação de acompanhamento tem que ser tomada com base também na população. Então o auditor, quando ele vai acompanhar para ver, ele não vai ver a mesma amostra que ele viu quando dá não conformidade. Ele vai aumentar essa amostra, né? Essa população. Tá? O mecanismo de ação de acompanhamento é idêntico ao da auditoria, né? Então, portanto, as mesmas medidas têm que ser tomadas. E o resultado da análise crítica da ação de acompanhamento possíveis são: atende, não atende ou nenhuma ação foi realizada. Quando a gente tem estabelecido, né, um padrão de referência, a situação tem que estar documentada em relatório, enviado aí para a mesma lista de distribuição original da auditoria. Tá? Caso nenhuma ação foi realizada ou a ação corretiva não atende ou não é eficaz, tá? Não atende o especificado, tem que ser preenchida uma nova solicitação de ação corretiva. Deve ser enviado para o nível hierárquico imediatamente superior ao do setor. E no caso de uma auditoria de segunda parte, eu vou elevar o nível hierárquico tanto no fornecedor quanto no meu cliente da auditoria. Quando se trata de reincidência do não atendimento, deve se elevar mais uma vez o nível hierárquico. Olha, o problema não foi estancado. Em auditorias de segunda e terceira parte, essa situação pode dar início a um processo de descredenciamento de uma certificação ou de um fornecedor. Bom, é isto, pessoal. Então aqui nós encerramos esse último módulo que fala aí de ações pós-auditoria e qualificação dos auditores. Então com isso nós estamos concluindo esse treinamento de formação de auditores internos, né? Espero que tenham aí adquirido algum tipo de conhecimento, que possam ter analisado e feito uma reflexão aí no dia a dia do processo da auditoria. Espero nos encontrar também em breve aí em outros treinamentos ou em uma atividade aí de consultoria, de auditoria dentro das empresas. Tá? Foi um prazer estar trazendo aqui as informações para vocês. Espero aí que isso possa realmente contribuir com o legado de vocês aí com o processo de auditor. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.